né? O erro 7 é não saber a diferença entre os acidificantes e basificantes de uso internos e externo. Existe muita confusão em relação a isso. Isso é super importante, gente. Por quê? Porque tem pessoas que usam acidificantes e basificantes de uso externo para uso interno, e isso é muito preocupante para a segurança. Então, na farmácia de manipulação, a gente precisa, né, por diversos motivos, tanto de eficácia, como de estabilidade, como de compatibilidade com pele, a gente levar em consideração o pH. E muitas vezes a gente tem que diminuir o pH, e geralmente a gente usa o quê? Ácido cítrico e não muito comum ácido lático. Então, mas é importante a gente frisar que o ácido cítrico, ele é usado tanto para uso interno como para uso externo. Então, ele pode ser para os dois. Mas para uso externo, a gente também tem o ácido lático. E o ácido lático, por que, Larissa? Se o ácido cítrico já serve para uso interno e externo, para que eu vou usar o ácido lático? Gente, formulações, por exemplo, capilares, usar o ácido lático é muito mais interessante, principalmente do ponto de vista de fio capilar. Então, ele traz uma maciez, ele traz um brilho a mais quando a gente usa o ácido lático. O ácido lático também é muito interessante quando a gente fala de formulações para via vaginal. Por quê? Porque ela tem uma compatibilidade maior com essa área, então ele também ajuda, né? O ácido lático serve como ativo também, né? Trabalhando como um ácido que também está nessa região naturalmente. Então, existe uma melhor compatibilidade, isso também é positivo. Mas nunca deixem os manipuladores usar ácido lático para uso interno, não é indicado, tá? Do mesmo jeito, quando a gente fala de formulações para aumentar o pH, então a gente tem o hidróxido de sódio, que é uma base muito forte. Então, assim, ela é interessante, ela é a mais usada, até porque ela é diluída, né? Mas às vezes a gente sabe quando a gente não consegue acertar o pH, porque passa demais. Quando passa demais, aí a gente tem que voltar, a acidificar, e a gente fica tentando corrigir, às vezes a gente quebra a formulação, às vezes a gente não consegue um bom ajuste. Então, muitas vezes a gente tem que recorrer a outras bases que são mais fracas, que são, por exemplo, a trietanolamina, também conhecida como VPQ, mas ela é exclusiva de uso externo, não pode ser usada interno porque ele tem, não tem uma pureza, né, para uso interno. E outro que é mais suave, que é bem interessante hoje a gente ter na formulação, na farmácia, porque ele tem uma compatibilidade maior com a pele, é o AMP Ultra, tá? O AMP Ultra é muito mais suave, também indicado para uso externo, e ele é bem interessante para ajuste de pH com anestésicos, tá? Geralmente evita quebra da formulação, a gente consegue fazer um ajuste mais fino. Então, o AMP Ultra é bem interessante, até porque a tetanolamina, como ela é controlada pelo exército, ela é mais difícil de comprar. Então, uma alternativa ao hidróxido de sódio é o AMP Ultra dentro da manipulação e também da indústria cosmética. A gente usa bastante o AMP Ultra, mas interessante, apesar de ser um pouco mais caro do que a trietanolamina, tá? Porque essa coisa de custo também no final entra no jogo, né, das escolhas que às vezes a gente precisa fazer, e a gente só aprende isso com o tempo, tá? Então, é muito importante essas informações, porque às vezes você pode saber, mas entenda que é um conhecimento que às vezes não é passado de forma clara para os técnicos. Então, aquelas pessoas que você está supervisionando, elas precisam ter isso muito claro, e muitas vezes isso não está claro, isso não está falado, isso não está treinado. Então, num treinamento que vocês forem dar, lembrem de falar isso, tá? Para eles. Isso é muito importante, porque esse conhecimento precisa ser propagado para quem está lá na bancada, junto com a fórmula, entender de fato por que ela adiciona isso, adiciona aquilo, porque às vezes eles fazem as coisas muito no automático. Mas quando a gente explica, né, o porquê, aí nunca mais aquele erro geralmente volta a acontecer, porque quando a pessoa entende, geralmente você não comete mais os mesmos erros, né? Mas quando a gente está trabalhando só no automático, infelizmente, isso acontece bastante, tá? E aí também é importante falar, porque às vezes foram, por exemplo, para um anestésico, para uma formulação que tem ácido retinóico ou que tem cor,
A gente usa muito fita de pH na manipulação, mas quando eu quero precisão, eu preciso usar o quê, gente? O pH-metro. Então, formulações de peelings, formulações de ácido retinóico, formulações de anestésicos, eu preciso ter uma precisão que a fita não me dá. Então, isso também precisa ser treinado nos colaboradores. Eles precisam entender que nem tudo se resolve com a fita de pH. A fita de pH é rotina, mas aquilo que exige precisão, eu preciso trabalhar com pH-metro. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes acontecem problemas de formulação, problemas de ajuste, problemas de eficácia, e aí a gente vai simplesmente, às vezes numa reclamação, fazer uma análise por fita de pH, onde a gente não tem a precisão que a gente precisa. Às vezes está ali, por exemplo, um anestésico, ele está ali na faixa entre 7 e 8, na fita parece que está mais para 8, mas isso aí pode fazer uma diferença enorme no resultado, né, do anestésico. Precisa realmente estar acima de 8. Ele está ali na faixa do 7 e 8, não resolve, porque ele ainda tem uma parte ionizada. Então, são essas diferenças que a gente precisa sempre estar lembrado, sempre estar treinando a nossa equipe.